Que uma alimentação saudável é fundamental, né? A gente sabe, isso para o nosso funcionamento da saúde, o funcionamento correto mesmo do nosso organismo como um todo. Isso não é novidade. Mas você já parou para pensar quais vitaminas, minerais a gente tem que consumir por dia para uma alimentação equilibrada e saudável, é claro? Qual que é a quantidade, quanto que eu tenho que consumir? É sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora com a nutricionista Roberta Sereno. Ela já está aqui conectada com a gente. Muito bom dia, Roberta. Obrigada pela sua disponibilidade e por estar aqui com a gente no Edição Manhã para falar desse assunto super importante, né? Tem a ver com a nossa saúde. Sim, bom dia. Obrigada pelo convite. Roberta, como a gente estava falando, a gente sabe da importância de comer bem, alimentos naturais para que a gente possa ter essa saúde mais equilibrada e a gente até aprende, né, na escola a importância de cada um desses grupos. A gente vai falar deles um pouquinho mais para frente. Queria começar essa conversa com você exatamente perguntando qual que é a importância de entender a correta proporção para o bom funcionamento do nosso organismo, ou seja, quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de minerais, isso realmente faz tanta diferença, assim, no fim das contas? Faz diferença, sim, porque a gente precisa ter essa quantidade adequada de acordo com o nosso objetivo. Emagrecimento, ganho de massa magra, ou simplesmente comer saudável ou pela manutenção da saúde. Então, é importante a gente conhecer e saber as quantidades e quais os alimentos que nós devemos inserir na nossa alimentação no dia a dia. E muitas vezes, assim, tem aquelas dietas malucas de internet, aí a gente vai lá achando que tá fazendo um bom negócio, né? E aí retira completamente, de repente, o carboidrato, ou tira toda a proteína, enfim. E é aí que pode estar o perigo também, né, Roberta? Porque a falta desse equilíbrio na alimentação pode também ser a causa de várias doenças que a gente está acostumado a ver por aí. Sim, o equilíbrio é a melhor opção. Tanto o excesso quanto a falta pode acarretar em problemas, né, na saúde, como obesidade, diabetes, hipertensão, doenças do coração e até mesmo deficiências nutricionais pela falta das vitaminas e minerais. Isso pode acontecer também pelo excesso de algum Pelo grupo excesso alimentar? também. Pelo excesso ou Sim, pela falta? Uhum. tanto pelo excesso quanto pela falta. Por isso que o equilíbrio é a melhor opção. A gente consegue orientar o nosso telespectador, Roberta, em relação a essa quantidade ou é algo muito particular? Que cada pessoa tem ali uma proporção ideal ou, de forma geral, a gente relembrar aquilo que a gente aprendeu lá atrás na escola, todos os grupos, proteína, lipídios, a gente consegue dar alguma orientação mais direta e mais prática para quem está nos acompanhando, para começar, pelo menos desde já, começar a olhar com outros olhos a importância desse equilíbrio? Sim, a gente consegue de uma forma geral, mas a nutrição ela é muito individualizada, porque depende da idade, do objetivo, se a pessoa está com alguma doença que precisa ser tratada. Por exemplo, o intestino não funciona adequadamente. Quanto de carboidratos complexos, rico em fibras, para melhorar o funcionamento do intestino para esse indivíduo? Então, a nutrição ela é bastante individualizada. Mas, no modo geral, a gente pode seguir a pirâmide dos alimentos, né? Que seria consumir 2 a 3 porções de frutas ao longo do dia, incluir os carboidratos, dando preferência para os carboidratos complexos, que são aqueles que têm bastante fibras, que vai auxiliar no bom funcionamento do intestino, como, por exemplo, as frutas, né? Fruta com bagaço, a laranja, né? Incluir vitaminas de frutas. Na hora de escolher pães, bolos, dê preferência para os pães e bolos que são feitos com farelo de aveia, com farinha integral, né? Incluir proteínas na nossa alimentação, principalmente no almoço e no jantar. Então, incluir uma fonte de proteína como ovo, carne, peixe. Ao longo do dia, a gente também pode fazer esse equilíbrio, colocar nos lanchinhos intermediários um, um queijo, um iogurte com frutas,
e aí você consegue ter uma alimentação bastante equilibrada. Perfeito. E a gente tem que se atentar também em relação ao horário que a gente vai ingerir esses alimentos? Ou existe algum grupo específico, um carboidrato, de repente uma proteína, que é melhor evitar, por exemplo, à noite? A gente precisa também ter essa atenção? Sim, nós vamos falar um pouquinho também dos alimentos construtores, reguladores e energéticos. Então, para conseguir entender e colocar isso na sua alimentação ao longo do dia, a gente precisa saber qual é a função desses alimentos no nosso corpo. E aí, como você comentou agora, quais os horários? Por exemplo, a função do carboidrato é fornecer energia. Então, logo pela manhã, tanto no café da manhã quanto no lanchinho da tarde, é importante a gente colocar uma fonte de carboidrato. Depois vem o almoço, que aí teria que colocar um carboidrato, mais uma proteína, legumes, né, que são as vitaminas e minerais, e como uma sobremesa, uma fruta. No lanchinho da tarde, a gente pode acrescentar também uma proteína, como eu falei, um queijo, um iogurte, uma fruta com alguma semente. E no jantar, tentar jantar um pouco mais cedo. Porque quando você janta muito tarde, isso vai atrapalhar no processo de digestão. O seu corpo, ele acaba não entendendo o que ele precisa produzir. Será que eu preciso produzir hormônios para fazer a digestão ou hormônios para essa pessoa dormir? Então acaba ficando bagunçado. Quando a pessoa come muito tarde, ela acaba atrapalhando o sono dela, a qualidade do sono. Tá aí. O ideal seria fazer as refeições até umas 8 horas da noite. Nunca tinha pensado aí por esse lado de bagunçar a questão do nosso De uma forma organismo. simples, né? Falando, é bagunça, né? O seu corpo, ele não sabe. O que que eu produzo primeiro? Será que é Vamos o ajudar o nosso hormônio? organismo, né? Sim, sim. E olha, você trouxe várias orientações super interessantes em relação ao consumo e também em relação a esses horários. E a gente está vendo, inclusive, aí na nossa ilustração das imagens, vários alimentos também, como pães, bolos, ali aqueles ultraprocessados. É claro que todos esses alimentos, para a gente ilustrar o peso, né? O que realmente faz bem e aquilo que não é tão apropriado assim. Tem que ter um equilíbrio, inclusive, para isso, né? Para que a pessoa também não chute o balde. Ah, jamais comerei todas essas besteiras e aí, de repente, chega uma hora que não aguenta mais. E aí come muito além. Tem que ter equilíbrio nisso também, né? Sim, eu acho que, assim, como eu falo, o equilíbrio é a melhor opção. A gente tem a nossa vida social, né? Um churrasquinho no final de semana, um happy hour, um aniversário infantil. Você não vai deixar de se socializar por conta da comida. Mas comer pequenas porções, não exagerar. Se tiver uma festinha no final de semana, faça o equilíbrio durante a semana, coma de forma mais saudável durante a semana e no final de semana, já que você tem essa programação de festa, que você sabe que você vai ingerir alimentos mais calóricos, né? Então, aí você consegue ter esse equilíbrio, né? Não vai ter nem excesso e nem a falta. Perfeito. Planejamento já resolve bastante, né? Exatamente. Muito obrigada, viu, Roberta, pelas suas informações. A gente conversou com Roberta Sereno, que é nutricionista, e trouxe várias orientações para a gente sobre a importância de uma alimentação saudável e equilibrada. Roberta, muito obrigada. Ótimo dia para você. Obrigada.